Essa equação, ela recebe um nome bem característico, né? Chamado equação fundamental da ondulatória. Então, olha só, para nós entendermos a equação fundamental da ondulatória, nós vamos colocar aqui uma situação em que eu acredito que vai ilustrar com bastante eficiência as grandezas envolvidas nessa equação, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos tentar fazer aqui um pequeno esquema, né? Bom, eu vou primeiro colocar aqui uma corda, tá? Certo? Inicialmente a corda está posicionada mais ou menos nessa direção horizontal. E o que eu vou fazer vai ser dividir essa corda em algumas partes. Por essas semi-retas assim, ó, pontilhadas. Tentar dividir em partes iguais. Já foram duas partes iguais, né? Vou colocar mais duas partes iguais. Pronto. Você já vai entender por que eu fiz isso, certo? Essa extremidade aqui da corda, eu vou dizer que ela vai estar fixa a uma paredezinha. E a outra extremidade que está livre, eu vou executar um movimento harmônico simples, né? Lembram lá do movimento harmônico simples? Né? Eu vou executar um movimento para cima, inicialmente para cima. E essa extremidade, repito, eu vou executar um movimento subida e descida segundo o movimento harmônico simples, tá? Um MHS. Beleza? Então vamos lá, galera. Ó, vamos imaginar que eu execute esse movimento para cima em um determinado intervalo de tempo, certo? Esse intervalo de tempo, bom, eu vou dizer que aqui é um instante inicial, t igual a 0. Tá bom? Então, no instante seguinte, tá? Aquela extremidade livre, ela vai estar na sua posição mais alta. Quer dizer, ela, como eu falei, ela vai ficar executando o movimento para cima e para baixo. Eu vou pegar essa extremidade e vou levá-la, depois de um intervalo de tempo que eu já vou caracterizar, eu vou levá-la ao ponto mais alto de sua trajetória na vertical. Tá bom? Bom, então isso nos leva ao seguinte fato, ó, eu chamei esse ponto aqui de P. Aí esse ponto ele vai ter subido, né? Então eu vou colocá-lo mais ou menos aqui. Isso acontece, pessoal, enquanto que os outros pontos, por exemplo, esse ponto aqui da corda, ele não vai ter ainda sofrido a influência do movimento do ponto da extremidade livre. Ou seja, se a corda inicialmente estava numa posição de equilíbrio caracterizado por essa reta, então esse ponto vai continuar no seu mesmo ponto original, tá? E assim o serão todos os outros pontos a partir desse, né? Então os outros pontos eles vão estar presos aqui, né? Esse ponto vai estar preso ao anteparo. Enquanto que esse ponto levou esse movimento de subida carregando algumas partes da corda, até aqui. E todo esse processo de levar esse ponto para cima demorou um intervalo de tempo, chamando aqui de T1. Então, no instante seguinte, eu vou dizer que foi 1/4 de uma quantidade que eu já vou caracterizar. Na verdade, dá até para a gente falar agora. Esse T maiúsculo significa o período que nós temos para levar esse ponto da extremidade livre ao ponto mais alto, descer e voltar à posição. Significa o período do movimento oscilatório da extremidade livre.
Bom, se nós levamos até o ponto mais alto da trajetória, e como sabemos que isso é um movimento harmônico simples, então esse intervalo de tempo aqui corresponde a exatamente 1/4 do período. Nós já aprendemos isso lá no movimento harmônico simples, né? Beleza, então agora o próximo passo será pegar esse ponto e trazê-lo de volta à sua posição de equilíbrio. Tranquilo? Só que essa perturbação que nós efetuamos aqui do lado esquerdo, do lado dessa extremidade livre, ela vai se propagar ao longo de toda a corda. E nós vamos tentar entender como é que isso ocorre. É por isso que eu estou fazendo esses desenhos, tá, pessoal? Então, ó, enquanto que esse ponto vai voltar à sua posição de equilíbrio, sei lá, digamos que a posição de equilíbrio seja essa reta, né? A posição em que a corda estava originalmente posicionada. Então, esse ponto ele vai voltar para cá, ao mesmo tempo que esse ponto vai subir a máxima altura. Certo? E os outros pontos, a partir desse, permanecerão, né? Eles permanecerão exatamente na mesma horizontal, porque eles ainda não foram atingidos pela perturbação sofrida pelo ponto P. Então, isso significa que a forma da corda ela vai estar mais ou menos assim, tá? E daqui para cá, demorou-se mais 1/4 do período. Significa que o T3 aqui, T sobre 4 mais T sobre 4, porque daqui para cá, demorou-se T sobre 4, e daqui para cá, idem, né? T sobre 4. Então, nesse instante, nós estamos no instante T sobre 2, né? Então, vamos colocá-lo aqui. Então, aqui será T sobre 2, ok? Metade do período já se foi. Qual seria a próxima posição desse ponto da extremidade livre? Bom, ele já deu uma meia oscilação, que correspondeu a subir e descer. Agora ele vai continuar até a máxima posição abaixo da posição de equilíbrio. Certo? Ou seja, se aqui eu estou chamando de posição de equilíbrio, então ele vai vir até aqui, ó, mais ou menos. Certo? Enquanto que esse ponto vai voltar à sua posição original. E esse ponto vai sofrer a máxima subida. Ele vai subir, né? Enquanto que esse ponto aqui, ó, ainda não foi atingido por essa perturbação. Então, todos os pontos a partir desse ponto estarão na mesma horizontal. Certinho? E a forma da corda, ela vai ser mais ou menos a seguinte, galera. Estamos quase lá. Agora, esse próximo instante aqui, que eu vou chamar de T4, vai ser exatamente esse instante original mais 1/4 do período. Ou seja, 3T sobre 4. Ok, pessoal? E, finalmente, nós vamos pegar esse ponto e trazê-lo para a sua posição original. Quer dizer, se a corda inicialmente estava nessa posição de equilíbrio, né? Esse ponto vai estar na posição de equilíbrio. Esse ponto vai ter descido, né? Esse ponto vai ter descido também. E esse ponto vai ter subido. Então, nós vamos ter enquanto que a partir desse ponto a corda ainda não sofreu nenhuma perturbação, né? Então, e isso vai completar um período para a oscilação da extremidade livre, que é T, né? Perceberam, pessoal, que eu quis mostrar para vocês? Ó, a partir de uma posição original, você obtém uma perturbação que vai se propagar ao longo de toda a corda,
E o que eu ilustrei aqui para vocês foi o que é referente a apenas um período da oscilação da extremidade livre. E essa vai ser a forma da corda após essa oscilação completa de um período, ok? Essa distância que aparece aqui, galerinha, entre esse ponto e esse ponto, nós caracterizamos ela por uma letra grega que nós chamamos de lambda. Isso representa o que nós chamamos de comprimento de onda. O que significa, então, o comprimento de onda? Significa a distância que vai se repetir ao longo da corda. Como assim se repetir, Felipe? É que quando você continuar executando esse movimento de subida e descida da extremidade livre, esse formato aqui da corda, ela vai se repetir, né? Quer dizer, nós fizemos isso aqui para um período. Se nós continuássemos, né, sei lá, 1/4 do período de novo, nós teríamos, quer dizer, se nós continuássemos mais um período, nós teríamos essa forma ampliada 2 vezes. O que significa que nós teríamos uma distância que caracteriza a forma da onda. Essa caracterização da forma da onda pela distância é feita pelo comprimento de onda. Tá bom, pessoal? É como se fosse uma espécie de período, só que um período no espaço, em vez de ser no tempo, caracterizado por essa letra que eu chamei de T maiúsculo. Tá bom, pessoal? O que é que significa, então, essa onda que nós representamos aqui? À medida que nós oscilamos a extremidade livre, a perturbação que nós efetuamos aqui, ela se propaga ao longo de toda a corda. Quer dizer, lembra que começou a perturbação com o nosso movimento para cima desse ponto. E esse movimento vai se repetir aqui, a partir dos instantes seguintes, que seguirão a partir desse instante. Tá bom? O que é costume também ser pedido nos vestibulares é entender a velocidade de propagação dessa onda com base nessas características de comprimento de onda e de período, tá? Então, o que nós chamamos de equação fundamentada ondulatória é realmente o que caracteriza a relação entre essas grandezas. Mas, pessoal, isso é bem simples, porque se você entendeu como é que a onda é formada, então você vai entender que a velocidade nós podemos entender como sendo simplesmente ΔS sobre ΔT. Só que nós somos inteligentes, né? Nós vamos pegar ΔS e ΔT convenientes. Por exemplo, a distância percorrida pela onda no intervalo de um período, certo? Caracteriza também a velocidade, já que nós vamos considerar que essa velocidade é uma velocidade constante. Ok? Então tá aqui, essa é a equação fundamental da ondulatória. Ou você pode representar assim, ou lambda-f, porque você lembra que o inverso do período é igual à frequência. Tá bom? Então tá aqui uma equação que vai nos acompanhar bastante ao longo do nosso curso de ondulatória. Tudo bem, pessoal? Então, entenda o que é que significa o comprimento de onda, porque é isso que aparece na equação fundamental da ondulatória. O que geralmente eles dão para vocês é exatamente essa distância característica aqui, ó. Eles montam um gráfico quase igual ao que eu montei aqui para vocês, em que você consegue identificar o comprimento de onda a partir do padrão que a forma dessa onda se apresenta. No meu exemplo, o padrão que a forma dessa onda aqui se apresenta é esse formato aqui. Existem outros formatos? Sim, existem outros formatos. E nós vamos ver isso em exemplos resolvidos. Tudo bem?